dos Salmos, vamos ler o Salmo de número 15. O Salmo de número 15. Nós vamos ler todos juntos esse salmo também, em voz alta. Vocês podem ficar sentados. Procure manter a sua Bíblia aberta depois da leitura também. E já vamos ler com o máximo da nossa atenção, mas também refletindo naquilo que a gente encontra aqui nesse trecho da Escritura Sagrada. Então, Salmo 15, a partir do versículo 1, todos juntos em voz alta. Leiamos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Eu não separei para a gente colocar de novo aqui aquela imagem da semana passada, até porque essa figura que estava agora é mais colorida, mais bonita, mas muitos de vocês talvez se lembrem que é uma figura mais simples, e que a gente tem o sol, que é usado para mostrar aquelas situações, já colocou aí também, ótimo, situações boas ou ruins que a gente vive, e que a menos que o Senhor Jesus Cristo opere no nosso coração, as nossas reações normalmente vão ser reações ruins. A gente reage de uma forma ruim às situações ruins, a gente reage de uma forma ruim às situações boas. Tem gente que a pessoa está vivendo um momento maravilhoso da vida, mas desperdiça e estraga aquilo. E não é só a questão de reagir bem ou mal, mas é porque essas reações, que são os espinhos que vão aparecendo na nossa vida, são a demonstração daquilo que está no nosso coração, os nossos desejos, as nossas motivações, a própria maneira da gente olhar para a vida. Então a gente chega à conclusão, pela palavra de Deus, e temos visto várias passagens bíblicas que mostram que o nosso cuidado prioritário começa lá no coração. Não é apenas ter o comportamento correto ou as reações adequadas, de forma que a gente seja até elogiado pela sociedade, mas um tratamento que é no coração. E já no domingo passado, nós estávamos vendo essa figura novamente, quando nós usamos o exemplo de Paulo para ver como é que é o fruto do agir de Deus no coração de alguém. E nós estamos cantando isso hoje, inclusive, quando nós cantamos que a graça do Senhor nosso Deus é suficiente, que ela nos basta, para que a nossa vida seja modificada, a graça do Senhor é suficiente. Para que nós tenhamos vitória sobre o pecado, nós temos a vitória do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós derrotamos o pecado, não é porque a gente se tornou forte, mas porque nós reconhecemos o poder de Cristo e cantamos glória, glória, aleluia. Então nós olhamos para a cruz, quebrantados, e vamos para a cruz. E é isso que, de alguma forma, nós também estamos fazendo agora, quando olhamos para a palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas. E esse é um salmo que, mais uma vez, nos ajuda a reconhecer isso, e ele inicia com duas perguntas, que são feitas muito juntinha uma da outra, e então a própria resposta que vem na sequência. E, basicamente, o que nós vemos, então, nesse salmo, é a pergunta:
sobre quem é que pode ter comunhão com Deus. Quem pode ter comunhão com Deus? Se a gente fosse pensar, talvez, pela nossa experiência, pelo que a gente já ouviu, pelo que se diz por aí afora, talvez a gente tivesse uma série de respostas. Mas veja como é que isso está colocado na palavra de Deus. Nós estamos indo para a cruz, estamos indo para a palavra de Deus. Então vamos ver como é que a palavra de Deus trata essas perguntas. Veja que na primeira parte do versículo 1, nós temos assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? A ideia aqui de habitar é algo constante, de estar continuamente na presença de Deus. Não é como é que eu posso fazer uma visita, como é que eu posso frequentar de vez em quando, mas é onde eu moro, e essa própria ideia de estabilidade, né? Não é um exemplo muito rico, mas eu creio que ajuda a imaginar isso, né? Até nessa fase aí do ano que nós estamos de campanha eleitoral, né? Quais são as políticas de habitação, né? De providenciar uma moradia que seja algo estável. Não é que o governo vai achar lá um cantinho, uma casinha para você morar durante algum tempo, né? Mas dessa permanência, dessa continuidade. A pergunta é: quem é que tem condição de habitar no próprio tabernáculo do Senhor? E veja aqui que tabernáculo é aquele local que foi providenciado pelo próprio Deus, as orientações dadas pelo próprio Deus sobre o que deve ser montado, com que material, com que metragem, de que forma que vai ser costurado, de que forma que vai desmontar e carregar para algum outro lugar. Quem escreveu o Salmo foi Davi. Nesse tempo ainda não havia o templo que foi construído por Salomão. Então, o Davi ele está olhando para aquele local especial onde o tabernáculo foi colocado da forma adequada. Durante muito tempo, aquela tenda, que é um outro significado para a palavra tabernáculo, foi movida de lugar para lugar, enquanto o povo de Israel peregrinava pelo deserto, mas agora o próprio povo está estabelecido na terra prometida. Então também há um lugar que foi estabelecido para ser um lugar desse tabernáculo. Mas só para tentar entender bem qual que é a pergunta que Davi está fazendo aqui, imagine que o tabernáculo fosse esse templo aqui. Tá? É bem diferente um lugar do outro, mas só para a gente entender qual que é a colocação de Davi aqui. E aí, antes de qualquer um de nós entrar, a gente tivesse que responder essa pergunta: quem é que pode entrar nesse lugar? O pastor, né? Os diáconos, os presbíteros, né? Eu sou membro, né? Eu sou visitante. Será que a resposta a essa pergunta é qualquer um? Lá no tabernáculo, e isso antes então da própria vinda de Cristo, acontecia no tempo também, quem entrasse ali da forma que não fosse adequada poderia ser morto imediatamente pelo próprio Deus. Hoje, quando você entrou aqui, você não teve esse medo. E não é porque o lugar é diferente, mas é por causa do acesso que Jesus Cristo nos dá. Mas imagine então essa situação. Será que eu estou em condições de entrar nesse lugar que simboliza a presença de Deus? Ou, em outras palavras, eu estou vivendo e posso viver essa comunhão com Deus do jeito que eu estou agora? Vê como que a pergunta é muito mais profunda do que só fazer a leitura da pergunta. Junto disso, ainda nesse versículo a gente vê outra pergunta, como eu disse, as duas estão bem juntinhas. Quem há de morar no teu santo monte? Também veja essa ideia de morar. E esse monte que é santo, um monte que havia sido dedicado, separado para que o tabernáculo fosse ali depositado e onde o templo seria construído anos depois. Quem é que pode subir esse monte? Hoje, com muito mais investimento aí de esportes de aventura, dá para fazer escavadas, trilhas e muitas outras coisas em vários montes, e muitas vezes completamente acessível para qualquer um que tiver coragem. Nesse monte que é santo, ou nesse lugar onde o próprio Deus faz com que o povo veja a sua presença, qualquer um pode subir? A pergunta aqui é em torno daquele acesso ao próprio Deus. Não se eu vou a um lugar onde o tabernáculo está, não se eu vou ao monte onde o tabernáculo está estabelecido, mas se eu tenho acesso ao próprio Deus. Quem pode ter comunhão com Deus?
E não dá para a gente responder apenas da maneira como normalmente o ser humano responde. Porque nós nascemos presos ao nosso pecado. Então, no nosso pecado, que envolve cegueira e orgulho, a tendência é a gente responder assim, qualquer um, de qualquer jeito. Mas veja qual que é, então, a resposta que o próprio Salmo traz a essa pergunta. Quem pode ter comunhão com Deus? A gente pode imaginar que, por um lado, é como se o próprio Davi estivesse respondendo as perguntas que ele fez. A gente pode imaginar como se fosse o próprio Deus. Olha, já que você me perguntou, a resposta é essa. Quem pode ter comunhão com Deus? Então, do versículo 2 até o começo do versículo 5, nós vemos que quem tem ou pode ter essa comunhão com Deus é aquela pessoa que tem um coração santo. Não só aquele que vive em integridade, mas que faz cada uma das coisas boas de coração. Veja o finzinho do versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Não é só se a pessoa é mentirosa ou não, mas se de coração. Vê como que, respondendo a essas perguntas do versículo 1, a palavra de Deus vai apontar para o nosso interior. Não é só aquilo que você fala da boca para fora, mas como está o seu coração e o meu também. Aquele que vive com integridade, aquele que de coração faz cada uma dessas coisas da forma correta. E veja agora o começo do versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao resto. Quando a gente fala dos olhos, parece, evidentemente, uma coisa bastante externa. Então compare os seus olhos, a posição deles no seu corpo, com a posição do coração no seu corpo. O coração está lá dentro, os olhos estão aqui fora. Mas a própria palavra de Deus mostra que os olhos são a entrada, ou uma das entradas para o nosso coração. Então não é só aquilo que eu vejo ou deixo de ver, como eu vejo ou como eu deixo de ver, mas aquilo que me interessa, aquilo que me chama a atenção, aquilo que me atrai, como é que aqueles desejos que estão no meu coração influenciam a direção a qual eu vou olhar. Veja que, mais uma vez, a palavra de Deus então está apontando para o coração que é santo. Um coração que, sendo trabalhado por Deus, está sendo santificado, está sendo purificado. Então, essa pessoa vai olhar, vai enxergar, vai procurar ver, vai se sentir atraído por coisas que são boas, puras, santas. Não é só se diante de uma coisa ruim, maldosa, pecaminosa, ou uma porcaria qualquer, a gente fecha os olhos, não quer nem ver. A palavra de Deus fala de forma muito direta, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que se o nosso olho nos faz tropeçar, o que é para a gente fazer? Arrancar fora. Eu vou pensar só alguns instantes sobre isso. A pessoa está acostumada a ver muita coisa muito ruim, vergonhosa mesmo. Se arrancar literalmente o olho resolve? Deixa eu perguntar isso de uma forma diferente. A pessoa é cega. Ela não olha para nada que é ruim? Vê que não é só uma questão física e mesmo exterior. Mesmo aqui, nesse trecho, quando fala que aos seus olhos tem por desprezível aquele que é reprovável, isso tem a ver com o coração. Então, quem é que pode ter comunhão com Deus? Aquele que tem um coração que seja santo, que vive em integridade, que de coração é trabalhado por Deus, e que tem esse cuidado com os olhos, porque o próprio coração tem sido transformado. Mas não apenas isso, porque esse trecho também vai falar que se essa pessoa tem um coração santo, ela vai produzir frutos santos. Olha a figura com os frutos. Como produzir frutos santos? A raiz tem que ser boa. O cuidado tem que ser bom lá embaixo da terra. Não dá só para a árvore cresceu e agora a gente
faz bolinha de papel bem colorido e pendura lá, olha que bonito que ficou. Não é de verdade. Para ter fruto bom, o nosso coração tem que ser transformado, como a gente já viu aqui, que o próprio Salmo mostra isso para a gente. Agora, não dá para a gente escapar com isso, olha, eu ainda não estou produzindo alguns frutos bons, porque o meu coração está sendo tratado. É uma desculpa bem ruinzinha. Não, depois que o meu coração passar por esses tratamentos, aí eu vou dar alguns frutos. Mas está esperando o quê? Veja que com relação a frutos santos, esse trecho vai falar da prática da justiça, lá no versículo 2. Não só da prática da justiça, mas de falar a verdade. Vê que essas coisas são mais externas agora, mais aparentes. Você vê alguém que pratica a justiça e que fala a verdade, e isso não é só a aparência daquela pessoa, é um coração transformado, produzindo frutos santos. O trecho também vai falar daquele que não difama com a sua língua, começo do versículo 3. Então, não é aquela pessoa que apenas não fala mentira. Ela não fala mentira. Ela também não fofoca. Ela também não fala mal dos outros. Ela também não está interessada em ouvir aquilo que outras pessoas teriam para dizer de ruim de uma terceira pessoa. Mas como é que a gente cuida da nossa língua? Começa no coração. Aqui é um dos frutos. Junto disso, o texto fala daquela pessoa que não faz mal ao próximo. Você pode até procurar avaliar a sua vida. Olha, será que eu nunca fiz o mal a ninguém? Porque aquela pessoa que pode ter comunhão com Deus é aquela pessoa que não faz o mal ao próximo. E daí, inclusive, para associar isso com outras passagens bíblicas que diriam que não é só não fazer o mal, é que quando eu não estou fazendo o bem, isso se torna uma coisa ruim. Então eu não te prejudiquei, mas eu também não te ajudei. Então acaba sendo uma coisa ruim. Então, não fazer mal ao próximo tem esses dois lados. Realmente não fazer nada ruim, mas se comprometer em fazer tudo que é bom. Vamos supor que alguém de nós aqui nunca tenha feito o mal a ninguém. Essa mesma pessoa poderia dizer que ela sempre fez o bem a todos? Olha o padrão, olha a qualidade do fruto. Transformado, trabalhado no coração, é esse tipo de fruto que aparece. A palavra de Deus também vai dizer que essa pessoa não injuria o seu vizinho, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, não prejudica de forma nenhuma, não tira vantagens, não age de acordo com seus próprios interesses, não rouba lugar na fila, não colabora com nenhuma atitude que possa prejudicar o outro. Olha, eu não falei mal de você não, eu deixei o pessoal lá falando, mas eu mesmo não falei. Não, isso seria agir com injúria, contribuir, mesmo que como cúmplice da injúria. Não, essa pessoa tem um coração que vem sendo transformado, num coração que é santo, e aí o fruto que aparece é esse tipo de postura. Além disso, essa é a pessoa, já no versículo 4, que vai desprezar ao réprobo. Então, ele reprova aquele que é reprovável. Ele reprova aquele que é desprezível. Ele despreza aquele que é reprovável. Ele despreza aquele que é desprezível. Mudei aqui a configuração só para enfatizar bem. Que ele olha para aquilo que é ruim, para aquilo que é maldoso, para aquilo que é pecaminoso, dessa forma. Não, veja bem, isso não é bem assim, não é tão ruim. Se você olhar, a sociedade mudou, mas se você não, o que é errado é errado, o que é certo é certo. Aqui, o desprezar não é com orgulho, com arrogância, com desrespeito, mas é chamar ao mal de mal. Mesmo que aquela pessoa que esteja agindo de forma reprovável mereça respeito e necessite de ajuda, essa pessoa que tem dado frutos santos não vai começar a falar que o errado é certo e o que é certo é errado, só para amenizar. Mas não, é errado.
E como eu desprezo aquilo que é desprezível, no seu caso, a gente vai trabalhar junto para a transformação. Essa é a postura. Envolve muito mais do que só chamar o errado de errado, o pecado de pecado. Mas essa é uma postura, esse é um fruto que vai aparecendo na vida daquelas pessoas que têm sido trabalhadas no seu coração e que inclusive desejam prioritariamente mais e mais comunhão com Deus. O texto ainda vai falar da própria postura de honra. Honra aos que temem ao Senhor. Estou imaginando uma situação aqui entre nós valorizarmos, de nós reconhecermos, de nós respeitarmos, de nós estimularmos o crescimento na fé de cada um de nós que está aqui. Então, tem uma competição esportiva. A pessoa bate o recorde que ela mesma já tinha batido outra vez e ganha mais uma medalha. E a gente aplaude, a gente fica eufórico e não tem nenhum problema com isso, desde que a gente lembre que nós, como povo de Deus, devemos ser, no mínimo, mais honrados do que o que a gente fez com aquele que conquistou uma medalha que amanhã ou depois talvez não vai valer nada. Percebe? Ou a pessoa conquistou um alto cargo lá na empresa onde nós trabalhamos, a pessoa passou num concurso extremamente desafiador, que ela seja honrada por isso. Mas nós vamos aprender a honrar muito mais aqueles que temem ao Senhor. E fazemos isso porque esse é um fruto daquilo que o próprio Deus vai agindo no nosso coração. Ele dá muito mais valor a isso. Até como pode acontecer com muito mais frequência. Alguém fala assim, olha, eu consegui ler um livro da Bíblia inteiro pela primeira vez na minha vida. E isso deveria nos trazer muito mais alegria. Nós deveríamos dar muito mais honra do que nós fazemos normalmente. Nós fazemos isso com outras situações que, se são boas, normalmente não são tão excelentes como essas. Mas alguém que deseja mais e mais comunhão com Deus e que está sendo tratado no seu coração dessa maneira, vai dar esse tipo de fruto. Além disso, é aquela pessoa que não vai se retratar. Aqui não é a ideia assim, ela errou e ela não volta atrás. Mas se você ver a própria segunda parte do versículo 4, ele jurou. Ele assumiu compromisso. Ele assumiu o compromisso e depois deu prejuízo, deu dano. Mas é um dano próprio, então não tem problema. Vê que até fora da comunhão com Deus as pessoas valorizam aquele homem, aquela mulher, que são homem e mulher de palavra. Então a palavra pode confiar. Está comprometido, não precisa nem assinar contrato, sabe esse tipo de coisa? Aqui, essa pessoa que dá esse tipo de fruto é porque foi tratado o coração e mesmo que ela saia no prejuízo, ela não vai voltar atrás. Olha, desculpa te dizer assim, mas a gente vai ter que mudar os termos do nosso negócio, porque para você ia ser muito bom, né? Eu espero mesmo que Deus te abençoe, que Ele te dê em dobro, mas aqui eu ia sair no prejuízo. Não, se o coração está sendo transformado por Jesus Cristo, essa pessoa ela não está pensando em primeiro lugar em si mesma, e nos seus lucros ou nos seus prejuízos. Isso não precisa ser apenas financeiro. E além disso, agora na primeira parte do versículo 5, essa pessoa não empresta o seu dinheiro com usura. Usura que é a ideia de juros, mas não até numa situação normal, dependendo até da situação econômica, do sistema capitalista ou de qualquer outro, acaba que acontece mesmo, mas é do abuso. E não são dos juros exagerados do sistema econômico do nosso país. É quando alguém, às vezes até em nome de Deus, quer tirar vantagem. Você já ouviu falar de agiota, né? Já conheceu algum agiota que é dentro da igreja? Então, essa pessoa, no caso, não está tendo um bom fruto. Percebe? E não está tendo um bom fruto, não é porque é só uma questão de mudar as atitudes. Talvez até diversificar os seus negócios para não precisar explorar as pessoas da mesma forma. Explora de outra, que o pessoal é enganado de novo. Não, é algo do coração. Tentando fazer aqui uma observação rápida, mas pertinente. Por que a gente vê tanta coisa ruim por aí afora?
Porque no máximo as pessoas, muitas vezes, a maior parte delas só está querendo enganar a gente mesmo. Tem uma quantidade ainda grande de pessoas que está se esforçando, sinceramente, para vencer os males desse mundo, mas é só esforço próprio. O tratamento é no coração. E é isso que o trecho que nós lemos da palavra de Deus está dizendo. Frutos bons são consequência de um coração bom. Frutos santos aparecem na medida em que o coração está sendo santificado. E não é questão de a gente olhar só para dentro ou só para fora. Mas a gente reconhecer que o próprio Deus tem nos trazido dessa manhã para vivermos em comunhão com Ele. Isso só é possível na medida que o nosso coração é santificado. E então frutos santos vão surgir a partir disso. Mas a pergunta, ou as duas perguntas aqui do versículo 1, continuam muito destacadas, muito ressaltadas. Procure responder essa pergunta. Quem é que pode ter comunhão com Deus? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Qual que é a resposta adequada a essas perguntas? Ninguém. Não sei se você estava ouvindo, lendo, meditando isso e falou assim, olha, é com isso que eu vou me esforçar agora, porque se eu me esforçar, então eu vou subir o meu padrão de nível de comunhão espiritual e aí está resolvido. E Deus vai permitir que eu entre no tabernáculo, que eu viva no seu santo mundo. A resposta é nem eu e nem você. Nenhum de nós atende esse padrão. A palavra de Deus não registrou esse salmo para que então nós nos esforçássemos nessa direção. Se esforça bastante. Essa aqui não é para a gente cantar, tá, gente? Vai dar tudo certo. Se você puser a sua fé em ação, você, tá? Você, põe a sua fé em ação, que vai dar tudo certo. Não. Olhe nitidamente para esse padrão de comunhão com Deus. Quem de nós aqui pode ter essa comunhão, esse acesso a Deus? Nenhum de nós. Eu estava até esperançoso e agora me veio com esse balde de água fria. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que é que nos basta? A graça. Como é que nós olhamos para a cruz? Quebrantados. E esse texto da palavra de Deus é usado por Ele para que isso aconteça em nossa vida, no nosso coração. Sim, tem uma outra resposta para essas perguntas também. Quem é que pode ter comunhão com Deus? Jesus. De quem que o Salmo está falando? De Jesus. Olha como é que agora a gente muda. Olha, eis a esperança. Agora, bem direcionada, da forma correta. Quem é que vive assim? Consegue responder as exigências? Pode pôr na frente da resposta. Jesus. Quem é, Senhor, que habita no teu tabernáculo? Quem é que mora no teu santo monte? O que vive com integridade? Jesus é assim. Pratica a justiça? É Jesus. De coração fala a verdade? Jesus. Não de forma com a língua? Jesus. Jesus nunca fez o mal ao próximo. Ele não lança injúria contra o seu vizinho. Aos olhos de Jesus, ele tem por desprezível aquele que é reprovável. Ele honra aos que temem ao Senhor. Quem é que jura com dano próprio e não se retrata? Quem é que sofreu o maior prejuízo de toda a história? Morrendo numa cruz de forma inocente. É Jesus. Quem é que empresta, ajuda, dá de graça, sem cobrar juros, sem cobrar, é Jesus. Então, se queremos viver bem, se reconhecemos as mudanças que precisam acontecer na nossa vida, se queremos bons frutos na nossa vida, em vez de espinheiros, nós precisamos de Jesus. E veja que o finzinho do Salmo, ele mostra isso de uma forma maravilhosa e tocando no nosso coração. Porque o final do Salmo tem uma promessa, finzinho do versículo 5. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Quem é o único ser humano sobre a face da terra que nunca foi abalado? Jesus. Tá, mas essa promessa não é para mim também? Sim, na medida em que ele cumpre essa promessa. Aqui é uma transformação que ele está prometendo para mim e para você. É uma transformação que começa lá no coração
e que vai se manifestar na vida inteira. Consegue entender o Salmo agora? Ele está falando de Jesus e como a nossa vida deveria ser. Como é que a nossa vida pode ser assim? Na medida em que essa promessa é cumprida por Jesus no nosso coração. No nosso coração. Então, há várias atitudes, várias ações nossas que precisam ser diferentes. A gente deve estar atento com isso, a gente deve cuidar disso, a gente deve aprender o que a palavra de Deus diz a respeito disso. A gente deve buscar mudança, mas não começando aqui fora. Então, tentando imaginar alguém que tenha muita dificuldade de perdoar o próximo. Não é questão da gente sentar em uma cadeira, amarrar, torturar, você não vai ser santo. Intimidação. Se não for santo, como é que a gente viu lá na sala dos ovos, né? Vai ser excomungado. Só aí que o pessoal prestou atenção, né? Não é isso. Porque debaixo de pressão, de repente a gente fala o que quer que a gente fala, mas e o coração? Se no meu coração eu não entender o que é o perdão que o próprio Jesus Cristo está oferecendo para mim, mesmo que na aparência eu fiz o que é correto, lá dentro é espinheiro, é fruto podre. Ninguém pensou em fruta ruim naquela hora que apareceu a árvore. Frutos bons são consequência de um coração transformado por Jesus Cristo, debaixo dessa própria promessa que Ele fez aqui. Então a nossa vida vai se manifestar de uma forma diferente. Às vezes a gente mesmo, para a nossa vida, quer que rapidamente as coisas sejam mudadas. Ou até quando a gente está pedindo ajuda para uma outra pessoa, não, mas a pessoa tem que mudar aqui. Olha, a gente consegue mudar a roupa, a gente muda agora mesmo. Mas e o coração? Já pensou alguém chegando ali no tabernáculo, bem aparentado, conseguiu fazer uma das propagandas enganosas, as melhores de todos os tempos, mas se ele entrasse no tabernáculo, como é que Deus ia olhar para ele? Como alguém que não tem o coração santo, que os frutos não são santos. Cairia sobre essa pessoa apenas a condenação. Então, veja que diante disso, nós somos chamados a crer em Jesus. Eu digo isso para você, que está olhando para esse padrão do Salmo 15 e vendo que só Jesus cumpre esse padrão. Então, reconhecendo pela própria maneira que o Espírito Santo trabalha na sua vida, que você não vive assim, reconhecendo pelo Espírito Santo que você ainda está preso ao pecado, que essa transformação no coração precisa começar com o próprio Deus te dando um novo coração. Creia em Jesus, e de graça Ele vai te dar uma nova vida, Ele vai te dar um novo coração, Ele vai te libertar do pecado e da morte, Ele vai te livrar dos espinheiros, mas das motivações espinhosas também. Ele vai te dar uma vida frutífera e abundante, na medida em que Ele vai continuar trabalhando no seu coração, e isso é apenas o nosso Deus que faz por você. Creia em Jesus, entregue sua vida completamente a Ele, receba de graça uma nova vida em Jesus. Para aqueles que estão aqui, aqueles de nós que já somos cristãos, a gente aplica esse salmo para a nossa vida com um cuidado. A gente deve cuidar da nossa aparência, do nosso comportamento, das nossas ações, mas devemos cuidar muito mais do nosso coração. A gente fica, até sem perceber, muitas vezes muito preocupado com o que as pessoas estão achando de nós. Então, se a gente der uma disfarçada, tá tudo bem. O diácono Edilson, às vezes, porque antes de começar a culto, ele faz assim para mim. Assim. Eu cheguei aqui hoje, tá aqui na frente, preso de ódio. Tem uma linha aqui, ó. Lá em casa a conversa foi assim: o paletó vai esconder. Aí o presbítero de ódio, ele escondeu mais escondido ainda. Mesmo vocês que estão aqui que tem visão de raio-x não conseguem enxergar. Eu posso preocupar só com isso. Eu não estou pedindo por isso não.
Eu fico, inclusive, elogiado. Não é sempre também, porque não acerta sempre, mas eu falo assim, gravata bonita, mas se eu preocupar só com a gravata. A nossa tendência é cuidar mais da maneira como as pessoas olham para a gente, ou até da maneira como a gente mesmo olha para a gente. Espelho, espelho meu, tem alguém mais belo do que eu? Mas e o coração? Vai cuidar aqui do exterior? Não só da beleza física, mas do comportamento? Ok, mas cuide muito mais do coração. E com isso, essa aplicação nos leva ao comprometimento que a gente já tem visto aqui, já tem enfatizado nas outras vezes. A gente tem que aprender a examinar o nosso coração. E esse exame do coração é o exame bíblico. Se pedir para o cardiologista examinar, ele vai examinar de uma forma. Se você pensar o pessoal da Cacau Show, no Dia dos Namorados, eles examinam o coração de outra forma. Se você for examinar conforme seus amigos, seu esposo, sua esposa, é de outra forma. Se você examinar conforme as suas próprias preferências, o resultado é outro. Se você examinar conforme a Bíblia, o seu coração vai ser transformado. Eu e você precisamos nos comprometer com isso. A Bíblia diz isso a meu respeito. É isso que ela diz. E às vezes parece uma afronta, é vergonhoso, é quebrantador, mas é esse exame que eu tenho que exercitar na minha vida. Não, mas vamos lá, ninguém é tão perfeito assim, já melhorou, o pessoal vai entender. A Bíblia está fazendo esse exame. Ele é muito mais profundo, muito mais dolorido, muito mais transformador. Eu tenho que me comprometer com isso, você também. Nesse exame, então isso vê que uma coisa vai levando a outra. Nós dependemos de Cristo e nos responsabilizamos pelas nossas atitudes, pelo nosso próprio coração. Crescimento em santidade, ou uma vida frutífera e abundante, depende da ação de Cristo no nosso coração, mas da gente assumir as nossas responsabilidades. Olha, como é que você teve uma atitude tão boa, tão santa, tão louvável? Foi Cristo. Olha, que você pisou na bola. Fui eu mesmo. Não foi Cristo, fui eu. Conhece essa desculpa velha? A desculpa mais velha que existe. A mulher que tu me deste. E parafraseando a segunda parte, né? A serpente que tu criaste. Não, eu assumo a minha responsabilidade. Talvez o mundo inteiro tenha agido de uma forma ruim, que me prejudicou, que me influenciou, que me impactou. Mas a responsabilidade é minha. Já que a graça do Senhor é suficiente para mim, e ela se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu tenho que reconhecer isso. Então esse também é um compromisso que eu e você devemos ter. Como é que a gente pode viver isso até de forma bastante prática ainda hoje, ainda nessa semana? Te faço um convite, te faço uma sugestão. Leia com atenção, meditando, o Salmo 14, depois o 15 e depois o 16. E veja como essas coisas estão sendo exploradas nesses 3 salmos. Foi só isso. 14 tem 7 versículos, o 15 tem 5, o 16 tem 11. Isso aqui eu leio antes de acabar o culto. Não é para ler agora. Não é questão de ler com pressa. Mas se gostar do exercício, pode seguir em frente ou começar do começo. Exercite isso. E esses 3 salmos são usados por Deus para que a gente creia e se maravilhe na transformação que Ele traz ao nosso coração. E então, como os frutos tão maravilhosos aparecem para a honra e glória do Senhor. Você pode, inclusive, orar nesse momento, talvez por algum aspecto específico da sua vida, do seu próprio coração, que o próprio Deus esteja examinando na sua vida para que seja transformado. Peça por isso agora, enquanto nós oramos em silêncio. Nós temos conhecido a Tua Santa Palavra, nosso Deus, e visto coisas tão excelentes, tão grandiosas, de frutos, de resultados do Teu agir na vida do Teu povo. São coisas que a gente fica emocionado, extremamente alegre.
E às vezes a gente fica pensando assim, será que a minha vida podia ser assim também? Será que a nossa igreja podia experimentar esse tipo de coisa? Outras vezes a gente simplesmente acha que isso é algo que é tão mais alto do que a gente, que é algo inalcançável. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor mostra essa nossa fraqueza, esse nosso defeito, de muitas vezes nem buscarmos no nosso coração aquela mudança que o Senhor mesmo está querendo fazer em nós, porque a gente se acomodou em viver do jeito que a gente estava vivendo. Nós louvamos ao Senhor, Deus, porque apesar dessa nossa resistência, o Senhor permanece fiel à tua própria promessa. Tu que nunca é abalado, nos dá essa firmeza no Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós queremos pedir por graça e salvação àqueles que ainda não foram salvos, por perdão e arrependimento àqueles que têm sido derrotados em alguma área ou em tantas áreas da sua vida. Mas também pedimos, ó Deus, auxílio para que cada um de nós, eu e cada um que está aqui, ó Deus, estejamos comprometidos com esse exame do nosso coração, do nosso viver à luz da sua santa palavra. E assim nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar orando, e vou pedir para que a igreja se coloque em pé, mas para que a gente reconheça a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade